pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vim trazer para vocês como pintar uma linda pera de uma forma prática, rápida. É uma aula bem rápida mesmo. Para você pegar o risco para pintar essa aula junto comigo, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você pode escolher entrar no grupo do WhatsApp ou no Telegram, ou também apenas baixar o risco clicando no Drive. Vamos iniciar uma série de aulas, a Jornada do Realismo, e para começar de uma forma bem leve, vou trazer esse passo a passo aqui para vocês em detalhes, e vocês vão se surpreender com a praticidade para pintar uma pera. Ligadinhas aqui, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe essa aula com outros amigos também, para poder compartilhar ainda mais essa arte para mais pessoas, para que mais pessoas assistam. Não esqueça de curtir nem de compartilhar para ajudar a professora aqui também. Sem muita enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. A primeira parte aqui, nós vamos preencher todo o fundo dessa pera com o amarelo canário. Então, lembrando sempre de fazer os contornos certinhos, porque quanto melhor o contorno tiver, mais realismo a gente consegue trazer para nossa pintura. Então, preencha bem, porque a gente vai trabalhar com outras cores aqui por cima. Depois de preenchido, vou utilizar o siena natural para criar aquele aspecto manchadinho. Isso daqui ainda não é a sombra. É uma manchinha mais amarelada aqui, mais puxada para o siena natural, que tem algumas peras amarelas. Nas verdes nem sempre tem essas manchinhas, mas na pera amarela ela tem esse manchadinho mais seco. Vou fazendo esse esfumadinho, mantendo o contorno certinho. E depois também vocês podem trabalhar umas batidinhas para não ficar tão uniforme. É só vir com um pincelzinho ali, pouquinha tinta e vir dando umas batidinhas. Agora, vou trabalhar uma segunda mancha, que ainda também não é nenhum ponto de sombra. Vou utilizar o laranja para poder fazer esse tonzinho mais alaranjado dela também, essa mistura de cores. Então, vou esfumando em alguns pontos. Eu escolhi aqui nessa curvinha da parte de cima, para formar aquele efeito da barriguinha também, que eu vou reforçar com uma outra cor. Então, pode vir esfumando e dando umas batidinhas também. Então, são essas cores e a partir delas que eu vou começar a trabalhar os pontos de sombra. Agora, eu vou começar a sombrear. E para sombrear essa parte mais alaranjada, eu vou sombrear primeiro aqui, vou começar a reforçar essa sombra com o caramelo. Então, vem esfumando de levinho, já trazendo um pouquinho para o meio ali para dar esse efeito do volume. Também pode vir trazendo umas pinceladinhas, separar essa batidinhas para reforçar também ainda mais essa barriguinha que faz essa parte mais arredondada. Então, eu começo essa primeira sombra com caramelo. Agora, com marrom, eu vou começar a sombrear essas partes que tem o siena natural, que é o que vai dar o efeito mais arredondado, vai reforçar esse volume. Sempre se atentando também aos contornos, utilize pincéis que facilitem fazer esses contornos sem que passe tinta para o lado de fora. Então, vem com leveza, sem sobrecarregar muito de tinta. Não é para deixar aquele contorno marcado com aquela tinta em alto relevo. É para vir de pouco a pouco, esfumando bem, para esse volume se sobressair, para ser realçado esse volume através dessas combinações. Aqui eu vou utilizar um pincel da série 456 para poder me ajudar nesse esfumado também, para ficar um esfumado bem uniforme, para não ficar aquele esfumado totalmente marcado. Apesar de que vocês também podem dar as batidinhas, mas que não fique com aquela sobrecarga de tinta, não é para ficar com aquele monte de tinta em cima ali do desenho, aparecendo aqueles relevos. É para ficar umas batidinhas mais esfumadas. Nem todos os lados vocês precisam encostar totalmente no contorno. Aqui vocês podem observar que o contorno ele tá um pouquinho mais amarelado. Ainda com o marrom, eu vou realçar mais essa sombra aqui de cima. Entrei com laranja, depois com caramelo, reforçando agora com um pouquinho do marrom também, para dar mais destaque no volume, deixar ela mais arredondada e criar aquele aspecto mais realista. Quanto mais detalhe a gente colocar, mais realista ela vai ficando. Então, aqui, ó, vou começar com um pincelzinho filete ou qualquer objeto que tenha uma pontinha bem fininha. Eu vou trabalhando todos esses pontinhos, são manchinhas que tem na pera.
Então, com siena natural, eu venho preenchendo toda essa pera com vários pontinhos bem pequenininhos. Vocês podem fazer umas manchinhas maiores, mas a maioria aqui são pontinhos bem pequenininhos. Pouquinha tinta na pontinha do pincel e a gente vai precisar também fazer com que esse processo seque para a gente dar continuidade com os pontos iluminados e os pontos de brilho. Enquanto todos esses pontinhos vão secando, porque precisa secar bem, a gente pode fazer a partezinha aqui, ó, do cabinho da nossa pera. Vou fazer a parte sombreada, que é mais próximo à fruta, utilizando o marrom, e depois vou preencher todo o restante com siena natural. Puxa um pouquinho do marrom aqui pro lado, para ele já criar um aspecto mais arredondado também. Tudo isso ajuda a reforçar o volume e dar mais destaque a todos os formatos aqui que a gente precisa trabalhar na nossa pera. Venho preenchendo tudo com siena natural e chegando na pontinha eu posso utilizar um pouquinho do marrom novamente. Aqui agora eu vou reforçar um pouquinho mais as sombras com do terra queimada. Vocês podem estar utilizando terra queimada, o rústico ou até mesmo um pouquinho do preto. Também já aproveito para reforçar a sombra por baixo aqui da nossa pera e também reforçar as partes laterais para dar mais profundidade ainda a ela. Isso vai fazer com que ela fique mais arredondada e realce ainda mais os volumes. Então, bem esfumadinho, bem de levinho, vem colocando aos poucos, esfumando bem para não sobrecarregar muito na cor dessa pera. Depois de todo esse processo pronto, é muito importante que esteja totalmente seco. Eu vou começar a realçar alguns pontos, iluminando com o amarelo canário. Mesmo onde estava o amarelo canário, eu retorno com ele para realçar esse iluminado, utilizando a cor do fundo mesmo. Agora, com um pouquinho do branco, bem de levinho, também sem encostar muito no contorno, eu começo a esfumar e iluminar alguns pontos aqui também, reforçando aqui esse formatinho mais arredondado. Lembrando sempre de estar esfumando, não fazendo aquela sobrecarga de tinta. Vou colocar um pouquinho desse lado de cá também, ó, bem esfumadinho, sem encostar muito no contorno. Realço um pouquinho aqui na parte de baixo também, em cima do amarelo canário, esfumando, sem deixar aquela marcação forte de tinta. Vou realçando esses volumes aqui na parte separada aqui da parte de cima, que é mais retinha, para essa parte de baixo da pera, que tem essa barriguinha que eu falo, que é mais arredondadinha. E já começa a trabalhar nos pontos de brilho, que são mais fortes. Pode vir esfumando um pouquinho desse branco, mas agora a gente já pode deixar ele um pouco mais forte, para poder dar esse efeito do brilho mesmo nessas duas partes. Um pouquinho na parte de cima e um pouquinho aqui no início dessa barriguinha também. Pode vir esfumando e depois vir dando umas batidinhas com branco também, ó, para ele poder realçar mais esse efeito do brilho. Vem acrescentando aos poucos, esfumando, porque é mais fácil a gente ir colocando do que tentar corrigir. Então, aqui, como já estamos no processo final, é só vir esfumando, colocando alguns pontos mais esfumadinhos ali com branco mesmo, porque a gente vai conseguir ter um efeito bem bonito e deixá-la com aspecto mais realista. E esse foi o resultado final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de praticar, de aplicar isso nas pinturas de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E já vão preparando os tecidos porque tem mais aulas lindas vindo por aí.